Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo final aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber mais uma vez o deputado Pedro Paulo, deputado federal do PSD. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer enorme estar de volta aqui no seu programa para esse bate-bola franco, direto. É verdade. Né? E de quem conhece a política do Rio de Janeiro como você. É um prazer recebê-lo mais uma vez e eu queria começar a nossa conversa falando um pouco sobre esse processo eleitoral municipal que terminamos, do qual você foi um personagem até dado momento, o seu nome foi cogitado para ser vice, depois, enfim, você abdicou dessa indicação, o prefeito Eduardo Paes fez uma nova indicação, Eduardo Cavalieri, mas enfim, você foi um personagem até dado momento da campanha, ativo dessa campanha. E você como presidente do PSD, do Partido Vitorioso, e também como uma pessoa muito próxima do prefeito Eduardo Paes, um braço direito dele, como ele falou recentemente, meu primeiro-ministro, que tipo de balanço, que tipo de avaliação política você faz dessa vitória tão retumbante, desse resultado tão acachapante de Eduardo Paes na eleição municipal, se elegendo pela 4ª vez prefeito do Rio de Janeiro, um feito absolutamente inédito. Ricardo, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade, mas antes de falar especificamente do Eduardo, só trazer um pouco o cenário. Sim. Acho que, porque o Eduardo, ele também representa talvez um dos maiores quadros do PSD, Sim. O PSD que sai dessa eleição. Com a maior vitória de prefeitos. Com a maior vitória de prefeitos do Brasil. Número de prefeitos. Ele é a maior estrela desses prefeitos. Exatamente. É uma vitória muito expressiva. No Brasil inteiro, quem acha que foi só concentrado em São Paulo não foi, no Brasil inteiro. E o Eduardo mostra a força dele aqui na cidade, o PSD mostra a força na cidade com números que são muito expressivos e inéditos na eleição da cidade. A gente teve, eu falo isso porque foi a 4ª eleição do Eduardo, 61% dos votos válidos, mas é bom lembrar que em 2012 o Eduardo teve 63% dos votos válidos, também num reconhecimento de um extraordinário governo, governo aprovado pela população. Foi basicamente essas duas eleições um teste de popularidade ou de aprovação daquilo que foi feito nos últimos 4 anos. Só que dessa vez tem algo diferente que aconteceu, não só a boa avaliação da gestão, mas também a estratégia que nós construímos do PSD se fortalecer, do partido se fortalecer. Você tem um outro cenário no Brasil hoje que os partidos têm que assumir novas posições, e o PSD fez isso no Rio de Janeiro. Importante a gente ter em mente, o Eduardo fez 1.800.000 votos agora nessa eleição. Desses 1.800.000 votos, quase 1 milhão de votos foram dados aos nossos 16 vereadores. Ou seja, a nossa chapa do PSD. O eleitor que votou no Eduardo majoritariamente elegeu também deputados, vereadores do PSD. Isso nunca aconteceu nas eleições do Rio de Janeiro. Você ter um prefeito bem avaliado e ele praticamente transferir 40% dos seus votos para a chapa dos vereadores. Tanto que nós fizemos um recorde de 16 vereadores eleitos. E aí, na outra eleição, quantos foram eleitos? Na outra eleição foram poucos eleitos. Na época 6, 7, né? Nós concorremos pelo DEM, 6, 7 vereadores. Então, assim, eleger 16 vereadores na cidade é um recorde. E 16 vereadores com características distintas, quadros da política experimentados, que tiveram a recondução de seus mandatos, e quadros novos também, que nós treinamos, que nós colocamos, oferecemos para a política. Fizemos isso em 2022, olha aí o Eduardo Cavalieri, que hoje é vice, talvez seja o quadro mais destacado dessa geração nova que nós colocamos na política. Mas tem o Daniel Sorães, tem Marcelo Calero, Renan Ferreirinha, todos aqueles que nós colocamos ali. Hoje são esse time de talentos que tem o PSD, e nós fizemos isso agora na eleição para vereadores. Salvino, filho da Cidade de Deus, Joyce, uma
um Ex-secretária, quadraço, né? ex-secretária da Mulher, uma preta de Cosmos, super qualificada, formado, vencedora na vida pela política pública. Flávio Vale, subprefeito da Zona Sul, né? Representante da comunidade judaica, economista, foi meu estagiário na Secretaria de Fazenda, um quadraço. Então, assim, Diego Vaz, que foi subprefeito da Zona Norte, empresário da Zona Norte, trazendo um pouco essa representação do subúrbio. Então, a gente percebe que o prefeito Eduardo Paz, o grupo político de vocês, tem essa preocupação de renovação dos quadros políticos, né? Ninguém renovou tanto como o grupo de vocês. Há uma safra nova de políticos, todas elas todos eles dentro do PSD. Ricardo, o que mostra não é por acaso o que está acontecendo. Há, obviamente, um trabalho direcionado a isso. Nós estamos há 30 anos na política ali, eu, Eduardo, a gente passou por vários partidos. Quando nós entramos no PSD, e um pouco olhando o cenário de fortalecimento dos partidos, os partidos são muito mais fortes, têm um papel muito mais importante na política brasileira, nós entendíamos que havia chegado no momento de, ao assumir o comando de um partido que fosse alinhado com aquilo que a gente pensa, o partido de centro, mas que nós fizéssemos esse processo de formação de quadros. Está muito claro, né? O Estado nos deu muito, deu 4 eleições do Eduardo para prefeito, deputado federal, vereador da cidade. Eu tive 5 eleições como deputado estadual, 4 federal. Eu acredito que tem um momento que você tem que devolver para o Estado também quadros, porque muitas vezes a gente tem aquela mania de falar assim, não, o eleitor vota mal, mas os partidos não oferecem bons quadros, né? Um bom menu de opções para o eleitor. Então isso foi muito... nós fizemos isso como uma estratégia, eu repeti em 2022 e agora aprofundamos isso em 2024 e vamos fazer de novo em 2026. Esse trabalho já começou de ter quadros e quadros que misturam isso. Por exemplo, vereadores, eu falei aqui dos novos, mas tem vereador como Márcio Ribeiro, que foi reeleito, o mais votado, eu costumo dizer que ele é o mais votado da política da cidade, porque o Carlos Bolsonaro não conta, que a gente sabe como é que o voto dele vem, mas assim, tem o Márcio, tem o Luiz Ramos Filho, que representa os animais, tem tantos quadros, Carlos Caiado, que se reelege, que provavelmente será o nosso presidente da Câmara. Então, assim, tem um menu ali, né? Bem variado. Variado, de bons quadros, oferecer bons quadros para a cidade. Opções novas. Opções geracionais. Geracionais. Eu tenho já meus 52 anos, o Eduardo tem 54, 55. A gente tem ali quadros que são de 40 a 50, de 30 a 40 e de 20 a 30 também novos, apontando o futuro. Não é isso? Não tenha dúvida. Agora, a vitória do Eduardo, quer dizer, quero saber assim, do ponto de vista político, essa vitória tão larga, tão... como falei anteriormente, tão acachapante, quer dizer, que tipo de consequência produz? O Eduardo passa a ser um player na política nacional, o Eduardo, embora diga que não, ele está credenciado a disputar o governo do Estado, fala assim, o Eduardo pode ser um bom vice do Lula, Eduardo pode disputar o governo do Estado, ou seja, qual é, digamos, o caminho que vocês projetam para o próximo passo do Eduardo Paes, que é o líder político do grupo de vocês? Ricardo, se você perguntar isso para o Eduardo, obviamente ele vai falar assim, eu quero continuar eu tenho que prefeitar, vai dizer isso, você prefeito até o último dia. Você prefeito até o último dia, mas o Eduardo não terá alternativa, na minha opinião. O Eduardo terá que ser candidato a governador do Estado, e o governo do Estado é algo que a gente pode ser construído, né? Isso é uma vice, isso tudo é obra do acaso. Ele não terá alternativa por quê? Não vai ter alternativa. Qual o quadro que tem hoje no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro? Nós estamos vivendo, por exemplo, o governo do Cláudio Castro está na sua fase final, e o Cláudio tem dito publicamente que pretende deixar a política para se dedicar à vida privada. Você olha para a Assembleia, qual o quadro que tem para disputar uma eleição e enfrentar o desafio de um Estado que será entregue pelo Cláudio muito pior do que ele recebeu, tá? Vamos ser justos aqui, quando a transição do impeachment do Witzel foi bastante complicado para o Cláudio e ele foi ali importante nessa transição. Mas a situação de segurança pública, a situação fiscal do Estado do Rio, que eu acho que esses são os dois problemas principais. A situação fiscal é dito no Palácio Guanabara que com a aprovação
enfim, novas regras. Não muda nada. Não muda nada. Que haveria um abatimento de um valor significativo. Você sabe que eu sou especialista nesse tema. Essa é a versão que se ouve. E também a possibilidade, digamos, de abatimento de alguns ativos do Estado, como, por exemplo, a renovação da concessão de gás. Ela pode ser, digamos, direcionada também ao abatimento da dívida do Estado junto à União. É muito Quer dizer, pouco. esse conjunto poderia, de alguma maneira, reduzir significativamente a dívida do Estado, chegando a 90 bilhões, 100 bilhões, reduzindo 50 bilhões, 80 bilhões, 70 bilhões. Eu ouço muito isso nos corredores do Palácio Guanabara. Isso não vai acontecer. O projeto não ataca o problema principal da dívida do Rio. Ele dá um refresco, reduz os juros, a ser pago para frente. Esse projeto foi um projeto desenhado mais para Minas do que para os outros estados que estão em situação. Fala-se da possibilidade do Rio pagar apenas 2 bilhões a partir da próxima gestão. Dá um refresco no pagamento das amortizações. Mas o estoque vai continuar sufocando o estado do Rio de Janeiro. Eu acredito, e eu falo isso que eu fui o relator do regime de recuperação fiscal em 2017, depois o autor da lei que aumentou o prazo do regime, sempre tentando construir algo que desse alguma oportunidade para o Estado. Só que até agora isso não foi possível. Nós teremos que ter em 2026 um governador que possa construir um acordo com o governo federal para enfrentar esse que é o principal problema, que é a dívida, o estoque da dívida. Isso precisa ser tratado, Ricardo, e precisa ter um governador com essa capacidade de chegar lá no governo federal e negociar isso. Algo como o Haddad fez, se lembra em 2014, se eu me lembro bem, com a Dilma, uma grande renegociação da cidade do Rio de Janeiro. Nós pegamos carona nessa renegociação que houve e a cidade de São Paulo mudou a partir daquela renegociação. Desengargalou. Então, não se compara com a negociação que o Haddad fez. Essa vai ter que ser muito mais profunda, mas o Rio, Minas e Rio Grande do Sul só tem essa alternativa. E o nome para fazer essa renegociação, Eduardo Paes? Eu acho que tem que ter um nome no governo do Estado que faça dois grandes pactos, fiscal e de segurança pública. Porque também o caminho de resolver as questões de segurança pública, o nosso principal câncer, que é o domínio territorial armado, né? Que isso a gente tem problemas no Brasil inteiro de segurança, mas a quantidade de áreas que são dominadas por grupos armados, milícia ou tráfico, igual no Rio de Janeiro, nenhum outro estado tem, e isso precisa ser enfrentado com o apoio do governo federal. Então acho que esses dois grandes problemas do Rio de Janeiro precisam ser encarados por alguém que tenha tamanho, dimensão política. Não é só uma coisa de bom gestor, Ricardo, tem que ser alguém que em Brasília possa se movimentar, ter força política, ter estatura política, ter capacidade de juntar as instituições, seja o Poder Executivo, sistema de justiça, para que nós possamos enfrentar esses dois grandes problemas. Ok, vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com o deputado Pedro Paulo, presidente do PSD no Rio de Janeiro. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Pedro Paulo, do PSD. Eu quero fazer aqui um pouco o papel do advogado do diabo. Você falou que o prefeito Eduardo Paes não terá outro caminho a não ser candidato ao governo do Estado em 2026. Eu vou voltar àquela política, aquela pergunta que se faz de maneira recorrente, quando se coloca em dúvida a potencialidade de Eduardo Paes disputar o governo do Estado. A política vai com o Eduardo Paes e é importante para uma eleição dessa, de um vasto território em que você tem lideranças políticas municipais em 92 municípios, e essas lideranças hoje estão engajadas, estão próximas do outro campo, são cidades comandadas pelo PL, comandadas pelo PP, ou seja, da base do governador Cláudio Castro, ou seja, isso não complica a possibilidade de êxito em uma eleição ao governo do Estado? Sim, Ricardo, tem sempre aquela história de que você não consegue ser governador, não é isso? Se não tiver a força da política da Baixada, do Norte Fluminense, essa construção da região dos lagos, esse arranjo político para fazer o governador. Isso, no caso do Estado do Rio de Janeiro, até aconteceu com prefeitos, né? Aconteceu com César Maia, né, que tentou ele muito forte na capital. Forte na capital e fraco porque não tinha construção fora da cidade. E na capital tinha o resultado de uma gestão muito boa, era reconhecido, mas ficava nisso. Sim. Eduardo tentou 2 vezes.
Tentou em 2006, né? E tentou depois como prefeito como ex-prefeito em 2018, né? E aí, em 2018, foi vítima de todo tipo de deslealdade do judiciário. Sim, mas afastando esse ponto, você tinha ali uma tentativa de crescimento a partir da política, parte dela não estava conosco. Mas eu acredito que tem alguns fatores para essa construção desse campo que nós estamos, Ricardo, que, assim, eu acho que as eleições, o Estado vão ser mais polarizadas do que as eleições, que são as eleições municipais, né? Ainda que nós tenhamos feito toda uma estratégia de tirar a polarização da eleição municipal, mas é mais difícil você, numa eleição estadual, se afastar dessa polarização, porque está lá na urna presidente, governador. Você, na verdade, reproduz a polarização nacional. É bem verdade que essa aliança, quando nós construímos a aliança da capital, ela, de certo modo, espelha, né? Ela é um pouco uma proxy do que vai ser a aliança para 2026. A construção do PSD, do PT, do PSB, do PDT, né? É difícil. O nosso campo está aqui. De político, né? Então você olha hoje os partidos que estão aliados ao governador, dificilmente eles estariam, principalmente o governo do Estado enfraquecido, né? Mais ainda esses partidos, mais ainda a Assembleia Legislativa vão continuar ali. Continuar na base. Agora, você não tem prefeitos no interior, porque geralmente no interior você tem aqueles prefeitos que são molas propulsoras de são importantíssimos. Mas o que acontece? Você está formando, digamos, algum outro, através do PSD, recrutando ex-prefeitos, recrutando deputados, ou seja, formando essa tessitura de apoios que não é exatamente a partir dos prefeitos, mas a partir de outras lideranças que também têm peso? Forças políticas. Você tem, muitas vezes, alguém que foi candidato, ficou em segundo lugar, mostrou força política, alternativa. Então, esse trabalho já começou do PSD. E você está à frente disso. Liderando esse trabalho em todos os cantos desse Estado. Isso é importante, mas um ponto que a gente tem que ressaltar, Ricardo, antes você só conseguia virar governador se você tivesse toda essa base política. Hoje em dia não é tão assim. As pessoas, hoje em dia você tem rede social, hoje em dia você tem outros canais. As pessoas, por exemplo... A própria eleição de 18 do Bolsonaro prova isso. Ele foi eleito sem partido, sem tempo de televisão e com rede social. Exatamente. Aqui nós elegemos o próprio Witzel. O Witzel, né? Exatamente. O Breve, né? Então, o que aconteceu com ele? Ele veio um pouco nesse... Ninguém sabia quem ele era, né? Até uma semana antes da eleição, né? Então, assim, isso hoje... É importante, claro que e nós buscaremos a construção dessa aliança com a boa política. Né? Como é que nós não vamos dialogar com Washington Reis, que entre eleição e sai eleição mostra sua força em Caxias? Né? As pessoas podem fazer a crítica que for, ter suas divergências ou não, com a história da família Garotinho em Campos, mas entre eleição e sai eleição eles mostram a sua força em campo. E essa força não é uma força não é uma força fisiológica, é uma força de realização, de entrega, né? Então, assim, você tem essas forças políticas, Nova Iguaçu, né? Então, nós vamos buscar fervorosamente o apoio desses prefeitos, dessas forças, mas a gente sabe que tem limites, que há acordos que já estão ali estabelecidos, que não é simples romper. Não né? É simples. A gente conhece essa estrada quando a gente sai da cidade do Rio de Janeiro, da nossa força que a gente tem aqui, mas eu acho que esse vai ser um trabalho dessa aliança. Eu tenho conversado muito com os presidentes desses partidos para que a gente possa montar aí uma super opção para o Estado em 2026, porque eu considero talvez esse o nosso maior desafio aqui, Ricardo, porque o Estado está vivendo uma situação muito difícil e ela está em deterioração rápida. E eu volto aqui a destacar os dois principais pontos, a parte fiscal e segurança pública. Deputado, me explica um pouco, traduz para mim e para os telespectadores o que representa aquela foto publicada dias depois da vitória do Eduardo Paes, reunindo o prefeito Eduardo Paes, o governador Cláudio Castro, o querido amigo Rodrigo Abel, que é secretário-chefe da Casa Civil, secretário do chefe de gabinete, e também o vice-governador, o vice-prefeito Eduardo Cavalieri. É a reconciliação, é uma foto absolutamente formal, protocolar.
que a gente pode tirar de ilação a respeito daquele registro, considerando que durante a eleição houve bastante altercação e divergências, claro. Enfim, Eduardo Paes fustigou o tempo todo o governador Cláudio Castro. O que significa isso? Há possibilidade de trabalho conjunto com Cláudio Castro agora, é isso? E esse trabalho conjunto pode resultar em algum tipo de aproximação política ou não? Aquela foto, Ricardo, não é uma foto de aliança política, é de relação institucional. É Sim. de diálogo institucional. Então, é impensável você imaginar que um prefeito de uma capital de um estado eleito, na semana seguinte, não procurar um diálogo com o governo do estado, né? Essa não é a nossa lógica, a nossa característica de fazer política. Então, o prefeito esteve lá para fazer esse diálogo. Que pode resultar em alguma coisa objetiva? Ou parcerias, seja, por exemplo, parceria na área de segurança. O prefeito Eduardo Paes estaria propenso, disposto a desenvolver parcerias com Cláudio Castro na área de segurança pública? Por exemplo, mas sempre estivemos dispostos, sempre. A prefeitura nunca se furtou de ajudar na parte de segurança. Nós já pagamos a RAIS, aquele famoso hora extra dos policiais. Quando nós tivemos a UPP aqui, praticamente todas as unidades físicas dos policiais foram feitas pela prefeitura. A gente tem parcerias, por exemplo, no BRT seguro com policiais trabalhando no BRT. O que pode esperar daqui para frente? Há algum tipo de parceria sendo entabulada, sendo discutida já, Ricardo, na área de segurança pública? Você vê como é que são as coisas, né? A gente estava discutindo agora em Brasília a questão das emendas e eu fiz um estudo profundo eu vou falar sobre isso daqui a pouco. A gente tem um dilema aqui no Brasil. As pessoas moram nas cidades e estão exigindo cada vez mais dos prefeitos provisão de serviços, né? E a gente viveu isso na cidade do Rio de Janeiro. O principal tema, e não foi o candidato Ramais querendo imputar na gente a responsabilidade da segurança, não. Foi a cidade, não reclamando, mas a cidade falando o seguinte: olha, o meu principal problema que interfere na minha vida é segurança pública, né? A gente precisava explicar, olha, sim, mas isso não é uma responsabilidade constitucional e nem a gente tem os instrumentos para poder atuar na segurança pública. A polícia não está conosco, polícia militar, civil, penitenciária. Então, assim, isso foi importante dizer isso na sociedade, mas ali é importante também a gente entender o recado que a cidade do Rio de Janeiro deu, dizendo o seguinte: olha, precisamos que tenha uma atuação maior na segurança, independente se for o prefeito ou o governo do estado. Nós estamos clamando aqui por mais segurança na cidade. Então, eu acredito que essa conversa do prefeito com o Cláudio é de oferecer também mais disposição da prefeitura em atuar. A gente tem uma atuação hoje grande, por exemplo, na parte de vigilância por câmeras. A gente tem um programa do Civitas, que foi liderado pelo Eduardo Cavalieri, que eu também ajudei a gente a construir um pouco esse programa. Ele vai aumentar. Vai aumentar o número de câmeras, vai aumentar o número de câmeras, a qualidade das câmeras, para melhorar a detecção e ajudar na segurança pública, em trabalho integrado com a Polícia Civil, Polícia Militar. Então, assim, continuar o trabalho. Você diria que o próximo governo do prefeito Eduardo Paes vai dar maior atenção à questão da segurança? Isso foi pedido pela população, Ricardo. E isso vai ter, digamos, nas linhas estruturantes da nova gestão, segurança pública vai ter um papel fundamental? Eu não tenho dúvida que o prefeito vai ter que tratar, por exemplo, repensar o papel da Guarda Municipal, outras estratégias na área de segurança, seja em parceria, seja até iniciativas da própria prefeitura. A discussão, por exemplo, de Guarda Armada. Pois é, a Guarda Armada está na Câmara, numa prova, dentro da Guarda armado, ou uma nova estrutura. Isso terá que ser enfrentado pela cidade, pela prefeitura. Isso vai significar um desafio também de recursos, né? Quando a prefeitura tomou a decisão de, na ausência do Estado, no transporte, no metrô, supervia, entrar numa alternativa como o BRT, nós mudamos o tamanho do orçamento público na área de transporte. Hoje a gente gasta 10 vezes mais do que se gastava há 4 anos atrás. E né? A prefeitura e o orçamento da prefeitura tem suporte para essa mudança, para esse aumento de gastos? Ou seja, o orçamento suporta essa alteração? Hoje, com dificuldade. Mas qual o desafio do bom prefeito, Ricardo? E que é algo que nós sempre fizemos.
o prefeito tem esse desafio constante de prover mais recursos para a cidade. O prefeito não pode ser só um bom gestor do caixa, do tesouro, do orçamento que tem. O prefeito tem que ter capacidade de trazer mais recursos, né? Porque as necessidades são crescentes e limitadas e a cobrança aumenta. Então, por exemplo, quando o Eduardo assume, nós assumimos em 2008, a prefeitura tinha 10 bilhões e meio de orçamento. Saímos em 2016, 30 bilhões de orçamento, 3 vezes mais. Crivella ficou 4 anos, 28, 29, 30 bilhões. Quando a gente assume, eu assumo a Secretaria de Fazenda e Planejamento com o Eduardo, a gente sai de 30 para 47,5, quase 50 bilhões o orçamento, para poder dar conta do orçamento de conservação, que decuplicou o orçamento de transporte. E agora, partindo desse patamar de 47 bilhões, o desafio de mais 4 anos é como a gente consegue trazer mais recursos sem aumentar imposto, gastando melhor o que se tem. Então, esse é um desafio permanente. Nós sempre tivemos isso, a compreensão de que prefeito de grandes cidades, acho que prefeito de todas as cidades, mas um bom prefeito ele tem que ser capaz de buscar recursos, porque essas demandas são sempre crescentes para as cidades e para os prefeitos, principalmente das capitais. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com participação do deputado Pedro Paulo, presidente do PSD do estado do Rio de Janeiro. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Pedro Paulo, presidente do PSD. Deputado, o jornal Valor Econômico publicou um estudo e eu li com bastante atenção e fiquei bastante surpreso com o resultado, que nós também republicamos na Agenda do Poder, que mostra que hoje os municípios dependem muito mais das verbas orçamentárias dos deputados federais do que dos repasses da União. Hoje, as emendas orçamentárias respondem por mais do que o dobro dos repasses da União para os municípios. Ou seja, os municípios querem conversar com os deputados, não querem mais conversar com o governo federal. A grana está com os deputados. Com essa alteração gradual que se deu digamos, na participação do parlamento na gestão do orçamento federal, que ao longo do tempo isso começou a ser alterado, isso vem lá desde Eduardo Cunha, em 2016, começou a alterar e criou a emenda impositiva, e daí de lá para cá a coisa só cresceu. E hoje os prefeitos só querem saber de tratar com os deputados, emenda de bancada, emenda PIX, emenda da comissão, enfim, só é um conjunto de emendas que os prefeitos só querem saber disso. Eu queria falar com o senhor, dizer que impacto isso tem na Prefeitura do Rio e que impacto isso tem. Uma outra coisa curiosa do seu estudo, que é apresentado pelo Valor, é de que a política, de certa maneira, ela é justa na distribuição desses valores, porque esses valores contemplam em maior volume os municípios com menor IDH. Então isso é agradável surpresa, porque a impressão que se tinha é que essa coisa de distribuição de emenda parlamentar era uma grande bagunça, que se fazia a coisa sem qualquer tipo de critério e sensibilidade, favorecendo exclusivamente aos amigos, mas o que se vê é que a política acaba contemplando essa lógica justa de dar a quem precisa mais. Ricardo, você sabe que eu sou um cara dedicado a esses estudos, eu gosto disso. O senhor deu ao presidente da Câmara, Arthur Lira, um argumento lógico para defender as emendas que ele não tinha. E eu gosto desses estudos, dedicar, olhar números, dados, produzir conteúdo. E quando você fala em um conteúdo contra-majoritário, fazer uma defesa das emendas, isso me dá... Não, mas isso eu gosto de fazer porque... em geral, alguns temas são cercados de estereótipos, de narrativas, e a emenda é um tema delicado. Eu me propus a fazer isso sem discutir, e aí é importante principalmente dizer isso. A emenda PIX, eu acho delicadíssimo. Não, delicado. Mas sem discutir a origem de como surgiu as emendas parlamentares, o tamanho, como ela se agigantou, os critérios, a transparência, a rastreabilidade. Eu não entrei nessa discussão. Tudo isso tem que melhorar e pode-se discutir legitimidade, é o parlamento que deve fazer isso, tem que estar no orçamento da União. Eu não entrei nessa discussão. A minha provocação que eu fiz foi o seguinte: olha, existe no Brasil, ao longo das últimas décadas, um fenômeno que contraria o sentido nosso de federação. A gente tem aumentado a carga tributária. Em 1991, a carga tributária do Brasil era 23% do PIB. Hoje está chegando a 34%.
Quem se apropriou desse crescimento? A União. Os municípios, praticamente nada. Os estados, praticamente nada, né? Então, isso concentrou na União. A gente fez agora a reforma tributária, tirou a autonomia dos municípios. Ela foi boa a reforma tributária, defendi, votei a favor, mas sob aspecto federativo, retirou a autonomia dos municípios. Agora a gente vai ter que discutir, para fazer um projeto de recuperação urbana como o Porto Maravilha, vamos ter que discutir num comitê gestor lá em Brasília. Então, assim, criamos lei para tributar os jogos, as bets. Aí quando você olha o anexo ali, o recurso está todo concentrado na União. Embora e serviço, né? Não tem R$1 para os municípios. Então, esse é um fenômeno que está tirando o poder dos municípios. E o estudo está provocando isso. Está falando assim, olha, mas a gente não tem uma FPM, o FPM não tem uma função de redistribuição e ele é decisivo para os municípios, e principalmente os municípios que não têm capacidade de arrecadar. O Fundeb, o SUS... né? Agora as emendas fazem isso. E as emendas? O estudo provocou isso. O que está acontecendo com os municípios? A primeira conclusão foi essa. As transferências via emenda são maiores que as transferências governamentais. Sim. 2, quando a gente recorta os municípios, que efeito redistributivo está acontecendo? Você percebe que nos municípios menores estão recebendo mais recursos de emenda per capita do que os municípios maiores. Tá bom, mas os municípios mais ricos ou os mais pobres? A gente olha pelo IDH, que está lá no estudo, os municípios com menor IDH, né, aqueles que recebem mais. Então isso é uma grata surpresa, porque a política está tendo sensibilidade para distribuir, dar mais a quem precisa mais. E mais, tem um efeito Robin Hood, né, dos políticos, né, que as pessoas sempre condenam, mas que tem a sensibilidade, mesmo tendo poucos critérios e que tem que melhorar os critérios das emendas, esse efeito redistributivo está acontecendo e está acontecendo de maneira bastante vigorosa, né? E mais, a emenda PIX, pode-se discutir um monte de coisa, por que ela surgiu, na inoperância de se uma emenda ser executada. Ela tem algumas irregularidades assim, algumas absurdas. Ela tem por exemplo, de transparência. Você manda para o prefeito um parceiro, o prefeito com o qual você tem relação política. Aí ele pode usar a emenda PIX para fazer uma festa junina. Isso é um absurdo. Né? Sim, isso é um absurdo. Por isso, não pode ter esse grau de descontrole na transferência desse recurso. Por isso que ela precisa ser rastreável, ela precisa ter mais identificados os critérios, porque ela tem uma intenção boa. Porque quando você fala que a emenda PIX, por exemplo, tem que ser no mínimo 70% para investimento, ela protege que esse recurso não vire um custeio que as cidades não possam, os estados não possam bancar. Ela tem coisas boas, mas tem muita coisa para melhorar. Mas o efeito geral as emendas viraram uma transferência para você tirar recursos de Brasília. Eu não gosto muito de usar esse termo que é meio batido, mais Brasil, menos Brasília e tal. Paulo Guedes. Mas é uma coisa que realmente está acontecendo a partir das emendas, e a provocação que eu fiz foi, e a gente aprovou essa semana um projeto que melhora esses critérios, aperfeiçoa por provocação do Supremo e da União. Agora, qual seria o ponto, digamos, só para encerrar esse bloco, que nós temos que fazer um intervalo, nós temos que fazer um intervalo? Então, eu vou no intervalo, quero saber o seguinte, qual é o ponto central de avanço desse projeto que foi avançado, foi aprovado? Que tipo de inovação bem-vinda esse projeto aprovado nos traz? Vamos rapidamente ao intervalo, o Jogo do Poder volta já já. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Pedro Paulo, que é presidente do PSD. Deputado, deixei uma pergunta no bloco anterior. Esse projeto que foi aprovado de mudanças na questão das emendas parlamentares, que tipo de inovação bem-vinda traz? Qual é a mudança mais significativa que o senhor pode resumir para a gente aqui, que será bem-vinda e será, digamos, alvissareira e vai, de certa maneira, dar um pouco mais de visibilidade, rastreabilidade e segurança na aplicação dos recursos das emendas? Ricardo, vou destacar duas. As emendas PIX, elas precisarão agora ter a identificação clara a que se destina. Se eu mandar um recurso para uma emenda PIX para um prefeito, ele tem que se comprometer formalmente. Isso é bem-vindo, isso é importante. Aquilo que ele vai fazer, se ele vai investir na saúde, na educação, em quê. Então, isso foi um avanço. Eu acho esse um grande avanço, porque a emenda PIX era um tiro no escuro, o prefeito poderia botar, contratar um show de um cantor sertanejo e gastar o dinheiro todo. Ela desintermedia a burocracia, ela simplifica, ela permite que o recurso entre logo para o prefeito, mas precisa ter fiscalização, transparência, acompanhamento.
E o outro ponto é, nas emendas de bancada, que também são impositivas, vai se diminuir o leque de possibilidades de alocação de recursos pelos parlamentares e suas indicações. O que isso significa, Pedro? Significa dizer que a gente vai ter que concentrar em projetos estruturantes para o Estado e não desejos individuais dos parlamentares no bolo das emendas de bancada. Por exemplo, aqui no Estado do Rio de Janeiro, nós vamos ter que discutir nesse rol de emendas, que será menor, de 15 vai passar a ser 8, emenda de bancada? Emenda de bancada. Projetos que sejam estruturantes, uma recuperação de uma grande rodovia. De 15 por deputado, 8 por deputado? Vai ser 8 total. Os 46 deputados do Rio de Janeiro vão ter que colocar recursos nessas 8. 8 emendas. E essas 8 terão que ser emendas estruturantes para o Estado. Não vai poder ser uma emenda que atenda individualmente um ou outro parlamentar. Vamos ter que ter projetos mais robustos para o Estado. Eu acho que isso é muito bem-vindo e é a função... Projetos de interesse do Estado. Coletivo do Estado. Não são interesses individuais, quer dizer... às vezes uma emenda que atende mais uma determinada área, mais que tem repercussão econômica em toda a região, todo o Estado. O Estado. Então, isso vai permitir uma discussão maior na hora de selecionar essas emendas, aquelas que efetivamente têm efeito estruturante para o Estado. Deputado, nós estamos quase encerrando o programa, mas uma pergunta. A vitória do Trump nos Estados Unidos, que tipo de repercussão vai ter? Eu sei que isso aqui daria um programa, mas eu vou falar rapidamente. Sim. Que tipo de repercussão vai ter na economia brasileira, na sua avaliação, e também na política? Porque os setores da extrema-direita, o senhor acha que vão se fortalecer? Isso, de certa maneira, não dificulta a vida dos partidos de centro? Em primeiro lugar, do ponto de vista da economia, acredito que nós vamos ter uma relação de maior protecionismo do Trump, né? Isso ele declarou abertamente, né? América mais forte outra vez. Isso vai ter, obviamente, impactos na pauta nossa de exportação, nas relações econômicas entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente vai ter aí um cenário de dólar mais forte, né? De redução de carga tributária nos Estados Unidos, controle da inflação, isso vai produzir um dólar mais forte, isso tem um impacto, ainda que seja positivo para os Estados Unidos, mas para o mundo será um pouco mais delicado, né? Mas fora as questões geopolíticas, também tem inúmeros aspectos que significa a eleição do Trump, mas sobre o aspecto político, eu acho que terá impacto também em 2026, né? Primeiro, uma animação da direita. Sim. E já começou a acontecer que já agora. Começou, né? Eu acho que nós vamos aumentar a pressão, por exemplo, para votar projetos de anistia, para que Bolsonaro volte esse jogo. Efeitos exemplos um pouco do que foi estratégias que tiveram nas eleições americanas. Aumenta a polarização, né? Exatamente. Então isso vai sim trazer impactos, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Por exemplo, se daqui a 2 anos Trump tiver mais sucesso, por exemplo, na economia, pode ser cobrado do governo atual, né, melhores resultados na economia, né? Muito se diz que a vitória do Trump significou a baixa aprovação do governo Biden estava ali ancorada muito na inflação, que não conseguiu ser controlada, na piora da qualidade de vida, aumento da desigualdade. Então, assim, e com todas as políticas, o instrumental que se colocou em prática dos democratas para atacar o problema da economia pós-Covid. Então, assim, eu acredito que esses são impactos importantes na economia e na política em 2026. Deputado vai ficar Pedro mais Paulo, dividido ainda. Eu queria continuar perguntando, eu teria aqui mais um programa pela frente, mas nosso tempo se esgotou. Foi um prazer enorme recebê-lo mais uma vez nessa noite aqui na bancada do Jogo do Poder. Obrigado, Ricardo, mais uma vez também estar aqui com você. É sempre um prazer estar conversando com você, fazer dessas nossas muitas conversas que a gente faz pessoalmente, fazer publicamente diante do público, para que as pessoas possam rotineiramente hoje diante de todos os nossos telespectadores. E obrigado por essa oportunidade de estar falando para o seu público. Muito obrigado a você que nos acompanhou pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 23h15. Muito obrigado pela sua audiência. Até lá, tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.